não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Você vê que os problemas continuam aparecendo e os símbolos a que você apela não agem em seu benefício. Podem te dar um alívio psicológico apenas, mas não vão jamais resolver o problema. Isso significa que, pouco importando qual seja a situação em torno, o primeiro recurso é que as pessoas vão apelar ao símbolo substitutivo da razão. Por exemplo, se você caminha ali pelo Rio de Janeiro, a qualquer momento você pode ser pego por uma bala perdida, pode ser assaltado, pode ser assassinado, tá certo? Mas você se apega a algum símbolo. Esse símbolo pode ser a polícia, a ordem pública, os vizinhos, ou o próprio Deus. Na verdade, você não sabe se Deus vai te proteger de uma bala perdida. Principalmente se você não pediu. Não? Mas as pessoas, vamos dizer, contam com a sorte, ou contam com a ajuda divina, sem precisar sequer pedi-la. Não é isso? Existe também o apelo a conexões puramente mágicas. Isso. Em geral, o conceito de Deus que as pessoas têm não é um conceito religioso, é um conceito mágico, que é uma força que você pode colocar em operação mediante certos atos ou certos ritos, o que não é verdade de maneira alguma. Não é isso? Por exemplo, se você vai à missa, confessa e comunga, Deus só prometeu uma coisa. Se você confessou, você tomou a comunhão, então você está em estado de graça. Isso quer dizer que se você morrer agora mesmo, você vai para o céu. Foi só isso que ele prometeu. Ele não prometeu que você não vai ser atropelado na esquina, que você não vai cair da escada, né? Que quando chegar em casa, você vai descobrir que sua mulher fugiu. Ele não prometeu nada disso, ele não te preservou de nada disso, ele só prometeu uma coisa, relativa ao seu destino post-mortem, certo? Mas é só isso que as pessoas esperam de Deus? Não, esperam muito mais. Certo? Na verdade, esperam que Deus lhes dê tudo o que elas precisam, mesmo aquilo que elas não pediram, e não aquilo que elas nem pensaram. E isso definitivamente Deus não faz. Né? Ele fornece a você um certo número de coisas, tá certo? E fornece também o meio de você alcançar a salvação post-mortem. Só isso. O resto, você não sabe, o resto você tem que usar a sua razão. É claro que nas nossas relações com Deus, nós cometemos frequentemente uma inversão, onde nós esperamos que Deus faça por nós aquilo que Ele mandou você fazer. Não é isso? Então, uma das coisas que Ele mandou você fazer é usar a razão. Quer dizer, você não tem desculpa para não usar a razão e para se apegar a um símbolo qualquer. Isso quer dizer que a partir do momento em que você começa a viver de símbolos da razão, você já está vivendo a falsidade completa. E, no entanto, você pretende que as suas ideias sejam verdadeiras. Então, pergunto eu, se você está vivendo na falsidade, se toda a sua vida é um conjunto de encenações que você faz para você mesmo, como acontece com o histérico, o que significa a palavra verdade para você? Você não está buscando nem querendo saber verdade nenhuma. Você está querendo apenas o seu conforto psicológico. E é o que você pode ter, o máximo que você vai alcançar é o conforto psicológico. Você pode passar a vida criando ilusões e, por sorte, nenhum mal te atinge. Mas é pura sorte.
Na verdade, este é o obstáculo fundamental ao desenvolvimento da inteligência. Ou seja, as pessoas se apegam aos símbolos em vez de desenvolver sua razão. Desenvolver a razão é um termo errado, porque você já nasce com a razão inteira. Porque você tem que ter os meios de operá-la, porque nós só podemos operar a razão por meio de signos. Não é isso? Não há um jeito de você raciocinar sobre coisas das quais você não tem nenhuma representação e nenhum signo. É raciocinar sobre o indizível, imperceptível, não tem jeito. Não é isso? Então, vamos dizer, ampliar e fortalecer o sistema de signos é a primeira coisa. Então, em primeiro lugar, o domínio da linguagem. Né? Hoje em dia, o domínio da linguagem, em geral, no Brasil, é horrivelmente deficiente. As pessoas não sabem dizer as coisas. E se elas não sabem dizer as coisas, o que elas podem fazer? Elas podem copiar esquemas de linguagem que foram ouvidos. E elas vão descrever os seus problemas, suas necessidades, os seus desejos, em termos que foram feitos para descrever coisas completamente diferentes. Não é isso? Eu sempre me lembro do episódio, eu trabalhava na revista feminina, revista Nova, e eu gerenciava ali a sessão de cartas. Chegava milhares de cartas, a gente distribuía para vários especialistas para que eles respondessem, depois pegava tudo, selecionava e dava uma redação melhorzinha e publicava aquilo. Então chegou uma consulta para o consultor médico da revista. Era uma senhora de Pernambuco que se queixava de estar com um problema de ejaculação precoce. Bom, algum problema ela tinha, mas certamente não era esse. Mas foi o termo que ela encontrou. Então, coisas desse tipo acontecem o tempo todo, muito mais do que vocês estão acostumados a reparar. Mas, o senhor que trabalhou, por exemplo, de copydesk no jornal, como eu trabalhei longos anos, você vê que isso acontece o tempo todo. As pessoas dão os nomes errados das coisas. Não sabem expressar aquilo que perceberam, só sabem expressar aquilo que já aprenderam a expressar. Então vão repetir uma linguagem e outras pessoas que usam a mesma linguagem vão pensar que as entenderam, mas o primeiro está falando de outra coisa e o segundo vai imaginar uma coisa completamente diferente. Então isso quer dizer que o desenvolvimento precário da linguagem é uma fonte de problemas sem fim e, aliás, é a garantia de que nenhum problema vai ter solução. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo que me mandaram de um promotor público do estado de Mato Grosso que foi ao Senado dizer o óbvio. Ele disse, olha, a eleição, o voto é um direito constitucional, mas contar os votos é um trabalho administrativo. E o trabalho administrativo só vale se ele for público. Portanto, se a apuração é secreta, só vem 3 pessoas que têm acesso, a coisa é ilegal na base. Pouco importa se um voto foi roubado aqui ou se outro foi roubado lá, se a maquininha funciona, se a maquininha não funciona. Eu estou dizendo isso desde 2014. Eu digo, finalmente alguém, pela primeira vez, 4 anos depois, alguém disse isso no Senado. Então, durante esses 4 anos, as pessoas sentiam que tinha algo de errado nas eleições. Mas elas diziam, houve fraude, roubaram o voto, torceram o voto para aumentar a votação da Dilma. Disse, bom, tudo isso pode ter acontecido, mas essa não é a fraude. Está entendendo? Então, é um país inteiro que está com um problema, está sofrendo e não sabe dizer o nome do problema. É um negócio absolutamente catastrófico. Quando o que eu disse no primeiro momento é a coisa mais óbvia do mundo. Falou, olha, eu lembrei da frase do Stalin, ele disse, não importa em quem você vota, só importa quem conta os votos. Ele disse, isso aconteceu no Brasil, aconteceu na nossa cara. Né? E daí surgem milhões de discussões que pegam pontos periféricos. Né? Vamos testar as máquinas, não sei o quê, a máquina foi feita pela Smartmatic, a máquina isso, a máquina aquilo. Então, agora vamos fazer o impeachment da Dilma. Falando, mas o que o impeachment da Dilma tem a ver com isso? Para uma pessoa sofrer impeachment, isso, quando lançaram a campanha do impeachment, eles me consultaram. Minha resposta foi a seguinte, falou, olha, para um sujeito sofrer impeachment, ele precisa ser o presidente. Quer dizer que se você lança a campanha para o impeachment da Dilma, você está reconhecendo o resultado das eleições.
Ou seja, você está ajudando a fazer a fraude que botou a mulher lá em cima e você está passando o recibo. Então você já entra na briga totalmente enfraquecido. Isso não é óbvio? Né? Agora, aquilo que para mim era óbvio à primeira vista, as pessoas levaram 4 anos para entender. Inclusive esse camarada, esse promotor, chama Felipe Jimenez, ele disse uma coisa muito certa, ele disse, olha, eu não estou interessado no aspecto tecnológico da coisa, estou interessado no aspecto jurídico. E juridicamente o ato administrativo só é válido se ele for público. O público tiver acesso. Então acabou, não precisa fazer mais nada. Todas as discussões públicas no Brasil são desse tipo. As pessoas estão vendo um problema, elas sentem, elas sofrem, mas elas não sabem sequer o nome do problema. Então pegam um nome qualquer, que as tranquiliza de algum modo, porque cria um objeto de queixa. Cria um objeto de queixa, o culpado é ele, ou é ele, ou é ele. Né? Então, momentaneamente, você tem a impressão de que você está entendendo a situação. Mas é só uma impressão, você está apelando aqui a um símbolo da razão e não a um uso efetivo da razão. Não é isso? Então, os instrumentos de que a razão se socorre são basicamente a linguagem e o cálculo. O cálculo serve para você desenvolver o senso das proporções. Se você comparar o maior com o menor, ver a relação entre duas coisas, pesos e medidas, etc, etc. Porém, toda a matemática do mundo não pode informar o que você está medindo. A matemática não pode dizer para você a diferença entre 1 quilo de ouro e 1 quilo de cocô. Ela só pode dizer que é 1 quilo. Isso quer dizer que, quando você fala em senso das proporções, muito bem, existe a proporção puramente matemática, abstrata, a qual você faz conta, você faz uma equação A sobre B igual a X sobre Y. Então, a ordem interna disso é racional. Tá certo? Mas não existe inteligência matemática que possa substituir duas coisas. Primeiro, a intuição de qual é o objeto presente. Não é isso? A razão inteira não pode fazer isso. E, em segundo lugar, não existe representação matemática de todos os objetos possíveis. Nós imaginamos, eu pelo menos imagino, que como cada ser, cada ente que existe, ele tem uma forma, tá certo, interna, e essa fórmula idealmente pode ser expressa matematicamente. Então seria o algoritmo, né, onde todos os componentes internos daquele ser se articulam de algum modo e idealmente podemos imaginar uma representação matemática disso, mas o fato é que isso não existe. Se não existe, então teria a fórmula dela. Cada pessoa aqui teria uma fórmula, eu saberia a fórmula de todo mundo. Isso simplesmente não é possível. Então, a única maneira que temos de nos referir aos objetos intuídos é através da linguagem. Mas, pensa bem, se a linguagem está deslocada da natureza dos objetos, se vê uma coisa e diz outra, e você ainda em cima disso, você tenta utilizar a inteligência matemática para formular numericamente a situação, então você criou um erro monstruoso do qual você jamais vai se refazer. Porque você está usando instrumentos matemáticos altamente potentes para medir uma coisa que não está lá e que é completamente diferente daquela que você viu. Estão entendendo a tragédia disso aqui? Eu outro dia observei, até num post do Facebook, que uma das causas da burrice brasileira é o excesso de matemática que eles ensinam às crianças. Mais do que em qualquer nação desenvolvida no mundo. Quando o Pedro Leite chegar aqui, eles ficaram impressionados com a matemática da escola secundária, a facinha. Eles sabiam muito mais. Mas aqui as pessoas desenvolviam muito mais a capacidade verbal.
Por exemplo, a expressão oral. Todo mundo é obrigado a ser orador aqui nos Estados Unidos, senão você não passa de ano. Quer dizer, para que você vai querer medir uma coisa que você não sabe nem dizer o que é? Né? Então, você cria, vamos dizer, um monte de esquemas matemáticos, tá certo? Que estão deslocados do seu conceito do objeto, e o conceito, por sua vez, também está deslocado do objeto. O que é isso? Isso aí é realmente destruir cérebros. Né? Então, é absolutamente necessário que o aprendizado da matemática acompanhe por trás, o desenvolvimento da linguagem. E a linguagem, por sua vez, acompanhe o desenvolvimento da percepção, o desenvolvimento da intuição. Então, aprender a intuir e encontrar as palavras certas para dizer o que você intuiu. E não dizer outra coisa. Ora, em geral, o aprendizado da linguagem vem pela cópia de modelos. E o modelo predominante hoje, em todo lugar, é a linguagem da mídia, que não tem a menor preocupação de fidelidade ao material intuído, à realidade das coisas, nada, nada, nada. E é isso que as pessoas estão aprendendo. Né? Então, no Brasil já chegou ao ponto em que as fórmulas verbais, elas são admiradas em si mesmas, independentemente do que elas estão dizendo. Eu lembro até que tinha um versinho do Caetano Veloso, o pessoal adorava já, amor morto, motor da saudade. Bonito, né? Só que o que ele está dizendo? Está dizendo que está com saudade da namorada, grande porcaria. É? E fez ainda um trocadilho infame, totô, momô. Por que as pessoas gostam disso? Professor, o senhor disse que a linguagem... Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.